Tem informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, matéria do jornal o Globo de ontem diz que aliados que estiveram com o ex-presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias afirmam que ele defendeu que o PL lance a deputada federal Carol Detoni, de Santa Catarina, e também o ex-vereador Carlos Bolsonaro como candidatos ao Senado no estado. A orientação contraria a articulação política conduzida no estado pelo governador Jorginho Melo e da cúpula do PL lá em Santa Catarina, que buscava pelo menos manter aberta a definição das vagas majoritárias para acomodar alianças locais. Parlamentares e dirigentes partidários afirmam que Bolsonaro passou a tratar o cenário catarinense como praticamente encaminhado dentro do núcleo bolsonarista. A avaliação transmitida por ele, segundo esses aliados, é de que Carol Detoni e o Carlos Bolsonaro representariam diretamente o grupo político mais próximo do ex-presidente. Santa Catarina está resolvida. Carol Detoni e Carlos Bolsonaro. Por maior que seja o carinho dele pelo senador Esperidião Amin, o entendimento é esse. Essa fala é do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que esteve com Bolsonaro. Ele também é o líder do PL no Senado. Ali, a sinalização ocorre, você vai se recordar, e nós já falamos sobre isso aqui, em meio a um impasse no PL em Santa Catarina. A Carol Detoni chegou nos últimos dias a dá a entender que mudaria de partido. Teve uma questão envolvendo outros partidos também que começaram a cortejar ela para que ela fosse candidata ao Senado, mas agora por essa indicação, por essa fala pelo menos do líder do PL no Senado, batido o martelo entre a Carol Detoni e o Carlos Bolsonaro. São os dois nomes indicados pelo ex-presidente ao Senado por Santa Catarina. Bom, seria digno. Entretanto, a gente entende que o poder, ele fascina, ele seduz, é complicado. Mas entendo eu que Esperidião Amin já deu fadiga de material. Obrigado, muito bom, honrou os mandatos, né, por onde passou, fez história. Entretanto, seria digno, né, inclusive que Esperidião Amin apoiasse ambos. Imagine você a saída honrosa de um político. Vê para mim, Barros, por gentileza, a idade do Esperidião Amin. Só para a gente entender o seguinte: 7,8? 78. 78? Obrigado, Pingô. 78 anos. Como é que é? Ele confirmou a pré-candidatura hoje. Vai sair independente. Ele fez um vídeo ontem falando isso, deu uma entrevista falando que ele sairá de modo independente. Fadiga de material. Amin, veja, nenhum problema em assumir que o tempo passou, que honrou cada voto que você recebeu, cada mandato que lhe foi conferido legitimamente pelo voto. Agora, imagine que saída honrosa. Fala o seguinte, olha, eu com 78 anos, imagine você, uma aposentadoria, uma vida feita. Eu saio da vida pública e apoio dois novos nomes. A deputada federal Carol Detoni e o vereador e filho do presidente Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Imaginem que saída honrosa. Mas, Bogo, o poder, como diria Sarney... Eu tenho uma saída melhor ainda. Pela direita ou pela esquerda? Não. Vice-governador. Sai de vice do Jorginho. Já que o Jorginho quer tanto ele, né? Porque essa briga aí é do Jorginho, né? Porque não abriram. O Jorginho não tinha falado de abrir. Surgiu a conversa, acho que o Valdemar, de abrir a vice para Carol. Carol, isso. Então, já que o presidente Bolsonaro bateu o martelo, ponto, Carol e Carlos, por que não a vice pro Amin? Tá aí. 78 anos de idade? É vice-governador, não tem aquele estresse ali do governo e tal. Continua na vida pública. Continua na vida pública, uma saída honrosa, porque trabalhou, foi um bom político. Foi um bom governador. Me lembro dele candidato ao governo de Santa Catarina em 82. O Montoro ganhou aqui, o Brizola no Rio, Amin ganhou em Santa Catarina. Então, eu entendo assim, se eles ofereceram para a Carol Detoni a chapa, né, de vice, é porque... Tá aberto. Tem espaço.
Coloca o Amin de vice. E o Jorginho, que é tanto o Amin na vida pública ainda, né? Soma, traz voto, mantém as coligações. Vai pedir voto para Carol vai e para pedir o voto para Carlos. Carol e para o Carlos, sai por cima, 78 anos. Seria um... Eu vejo como a melhor saída. Ele tem um candidato a vice-governador, um pré-candidato, que é um prefeito de Joinville, que é do Partido Novo. Que é muito bem cotado. Excelente, inclusive. ótimo. Adriano, Então, se não me ele engano, também não. seria um nome para ser. Acho que é por isso que tem aí um problema. Mas- o Jorginho de Mas ordem poderia local. sair o né? prefeito de Joinville, sair a deputado federal e ele Exato. seria vice-governador. Exatamente. Poxa, Exato. é muito mais fácil de arrumar do que uma situação dessa com o Carlos Bolsonaro, que foi um dos principais articuladores para tudo isso que a gente está vivendo. Para todo esse momento no Brasil. Foi o Carlos Bolsonaro, reconhecido pelo presidente, todo mundo sabe disso, que a cabeça, quem pensava, óbvio, o trabalho sensacional do Eduardo, do Flávio e tal, mas a cabeça, todos nós sabemos que é o Carlos, tem uma participação importantíssima para esse futuro que nós estamos vivendo e lutando por ele. Então, quer dizer, nada mais justo. E o presidente bateu, acabou. É Carlos e Carol. Vai de vice a mim. Jorginho, acerta de vice. Seria uma saída excelente, pacificando, acertando, botando um ponto final nessa situação aí. Agora, mas o Bogo, o poder é um negócio complicado, né? Veja, 78 anos, uma história de sucesso na vida pública. O que é Difícil, passar o bastão? Difícil, hein? O que é passar o bastão? Pega os últimos anos aí, desde quando o Amin tá na política, tenta ver um político que chegou onde ele chegou limpo. Limpo. Ah, porra. Difícil. Então, mas, Bogão, 78 anos, cara. Poxa. Sabe, eu acho que, veja, não tem nenhuma relação a vida pública do Amin com o Bolsonaro. Acho que são situações distintas. Não há uma dívida de gratidão. É diferente de muitos outros casos que nós temos pelo Brasil. Sim. Entendo que o Amin é uma vida pública distinta do ponto de vista... Não tem nada de precisou do Bolsonaro, Não. usou do Bolsonaro. Só que, porra, são 80 anos praticamente. O projeto é pelo Brasil. É pelo Brasil. Imagine a Carol Detone, com a força que tem, com a virilidade que tem. Carlos Bolsonaro do mesmo jeito. Balsa, me dá um joia. Carlos Bolsonaro do mesmo jeito. Então, quer dizer, a gente tem hoje, né, a oportunidade de renovar com qualidade. E outra, é renovar, Borgô, sem dúvida. Não é renovar com dúvida. Ai, será Carol Detone? Eu não tenho dúvida sobre a Carol. Não, tanta Carol. Carlos Bolsonaro, amigo. Carol e o Carlos. Mas vamos lá. Olha os senadores. E expõe também uma questão, por exemplo, o União Brasil e o PP já estão sendo cortejados por um candidato a governador que pode dar trabalho. Vamos falar assim, pode dar trabalho para o Jorginho, porque ele está num espectro parecido, que é o João Rodrigues, que é o prefeito de Chapecó, que é um pré-candidato a governador. Então, a saída desses dois partidos poderia implicar para o Jorginho perder tempo de televisão, tem toda uma questão envolvendo também a coligação majoritária, né? Então é ruim, poderia ter sido resolvido isso dentro de casa. E a esquerda não prospera em Santa Catarina. Santa Catarina está onde está porque o PT nunca governou. Não é verdade? Deu exemplo aqui, uma colega minha que foi morar em Santa Catarina, ela ficou perplexa. Ela falou, Borgo, eu consegui... É outro planeta. Ultrassom com router, com exames de ponta, que aqui em Bauru, por exemplo, estado de São Paulo, demoraria anos, se conseguisse. Ela foi lá e marcou de um dia para o outro.